E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Limonata de Narcótica, tá? Já tô aqui com ele na pele. Limonata de Narcótica é um perfume aromático frutado compartilhável lançado lá em 2025, no começo do ano, se eu não me engano. Ele é um perfume assinado pelo Clodir, né, que é um baita perfumista, diga-se de passagem. De notas aqui na abertura dele, a gente vai ter groselha vermelha, toranja, gengibre e pimenta rosa, tá? Nessa abertura dele, povo, eu sinto bastante tanto da pimenta rosa quanto do gengibre e da toranja. Para mim são as três principais notas. A groselha vermelha é uma nota que eu não tenho proximidade, é uma matéria-prima que eu não senti ao longo da minha vida, não é algo que, né, groselha é algo que, a não ser aqueles xarope de groselha que são extremamente artificiais, groselha não é um negócio muito comum no Brasil, né? Então é uma matéria-prima que eu particularmente não tenho tanto contato e que acaba com que eu tenho um pouco de dificuldade mesmo de sentir, porque o meu olfato não está acostumado, meu cérebro não está acostumado com essa informação, né? Não é uma coisa que ele reconhece. Então, como um perfume é algo complexo, que tem várias nuances, tem muita coisa acontecendo, teu cérebro ele vai te dar mais, ele vai focar nas coisas que você tem mais conhecimento, aquilo que está mais fácil para o teu cérebro de pescar uma fragrância, tá? Então, por isso que às vezes você sente um perfume que você viu uma resenha de repente, e aí o cara falou que uma nota específica seria a nota destaque do perfume, e às vezes você sente outra. Às vezes é por isso, tá? Às vezes é porque o teu cérebro ele vai focar mais em determinadas coisas que ele já sentiu antes e que às vezes a outra pessoa não tem tanto contato e você teve muito mais contato com essa matéria-prima, e aí teu cérebro vai focar mais naquilo, tá? Então assim, eu particularmente não sinto muito da groselha vermelha, tá? Eu sinto bastante desse lado da toranja, do gengibre, que vai trazer ali, durante os primeiros minutos da fragrância, uma leve semelhança ao vibrato, né? Aquela coisa borbulhante do gengibre com a toranja. Vai trazer uma pimenta rosa, que é uma nota, inclusive, que eu sou um grande fã, uma nota que tem uma complexidade. Se você pega um perfume que tem um pouco mais de espaço para a nota de pimenta rosa, você vai perceber que é uma nota consideravelmente complexa, tá? Ela tem muitas nuances na própria nota. É uma nota verde que traz alguns aspectos meio cítricos, traz também um aspecto apimentado de fato, né? Ela tem um certo ardorzinho, né? Uma coisa meio apimentadinha ali de fundo. Embora dentro das pimentas eu acho que a pimenta rosa é a menos apimentada de fato, ela é a menos ardida, digamos assim. Obviamente que você não vai sentir ardor, mas é uma sensação que lembra algo como o ardor da pimenta, tá? Você não vai sentir ardor porque você não está colocando na língua. Mas enfim. É basicamente isso, cara. Pimenta rosa, gengibre e a toranja nessa abertura da fragrância. Com um pouquinho de evolução, logo nos primeiros minutos, assim, depois que essa toranja começa a dar uma baixada e o gengibre também, a gente vai começar a perceber as notas marinhas surgindo, tá? No coração a gente vai ter notas marinhas, manga, figo, ambroxan e o elemi, tá? Aqui a gente vai começar a perceber um aspecto que, para quem tem receio com notas marinhas por conta do calone, né, que é um químico aromático usado em acordes marinhos aí que vai em alguns olfatos de algumas pessoas, né, em algumas peles, ele vai trazer um aspecto de clara de ovo. Eu posso dizer que quase com certeza absoluta esse perfume, se é que tem o calone, foi utilizado muito pouco. Tá? Foi utilizado uma pontinha de calone. Porque eu sou uma pessoa que tem uma certa sensibilidade à nota, eu sou uma pessoa que normalmente sente esse aspecto de clara de ovo quando o perfume tem mais calônico, né? Quando o calone está mais pronunciado na fragrância. E aqui eu não sinto nada desse aspecto. Então, você, muito provavelmente, ou não foi utilizado calone, ou foi utilizado uma pontinha muito pequenininha só para dar esse aspecto de algo aquoso, né? De algo, de sensação de água marinha, né? De água do mar mesmo. Mas esse aspecto marinho, eu sinto muito mais um aspecto de sal, necessariamente, um aspecto salgado,
do que um aspecto de algo aquático de fato. Tem, obviamente, tem notas aquáticas aqui, mas eu sinto muito mais esse aspecto de sal do que do aquático necessariamente, do que o que poderia vir do Calone, né? E obviamente que isso também é a minha percepção, né? Você pode sentir isso de uma maneira um pouco diferente também. Mas eu tô aqui para passar as minhas percepções, as minhas impressões a respeito da fragrância, né? E aí a gente começa a perceber as notas frutadas aparecendo, que no caso são a manga e o figo, né? São as duas notas principais aí em termos desse acorde frutado do perfume, que é provavelmente o acorde principal do perfume, basicamente. Tá? Ele é um perfume frutado, majoritariamente. E aí é legal, cara, porque essa manga, né, que normalmente a gente está acostumado, quem já está mais tempo na perfumaria de nicho, está acostumado com vários perfumes que usam nota de manga. Né? Até na perfumaria designer hoje em dia é bem mais comum. Mas, enfim, tem vários perfumes, tem God of Fire, você tem o próprio Erba Pura e vários outros perfumes que tem essa nota de manga, Soleil da Mango Kiss, enfim, tem muitos perfumes que tem essa vibe, Mangonificent, e daí vai. Né? Na grande maioria desses perfumes, a manga se mostra uma coisa mais suculenta, adocicada, não é nem adocicada, é doce de fato, né? Uma nota quase que gourmand, extremamente cremosa, doce. Aqui não. Aqui eu acho que justamente por ela estar acompanhada de gengibre, pimenta rosa, de notas marinhas, ambroxan e várias outras coisas ali, que estão trazendo frescor para essa fragrância, que estão trazendo um lado mais leve e mais fácil de usar, essa manga se torna uma manga mais versátil, uma manga mais leve, uma manga até suavemente azedinha, de certa forma, quase como se fosse uma manga que não está tão madura ainda, tão doce. Né? O que é muito legal, cara, porque serve pra galera que tem dificuldade, que gosta de perfumes frutados, mas que de repente mora aqui no norte, no nordeste do país, assim como eu, né, moro no nordeste, e sente uma certa dificuldade, né, de utilizar perfumes frutados no dia. Eu acho que para você que tem essa dificuldade, que gosta de perfumes frutados e quer algo para utilizar durante o dia, mesmo morando em lugares muito quentes, como o norte e nordeste do país, eu acho que o Narcótica, né, o Limonata, é um excelente perfume para você, pelo menos dar uma chance. Eu acho que dos perfumes que eu senti até hoje, eu já senti, modéstia à parte, bastante coisa, ele é um dos frutados mais versáteis, se não o frutado mais versátil que eu conheço. Tá? Ele é muito fácil de utilizar durante o dia. Essa manga definitivamente não é uma manga que incomoda. Provavelmente é da pimenta rosa ou do próprio LMI, mas eu sinto algo como se fosse algo verde aqui junto, tá? Quase como se fosse uma manga com algo verde, um tipo de... Eu sinto um aspecto que vai soar estranho pra galera, mas eu sinto um aspecto quase que de coentro. Eu não sei exatamente de onde vem, provavelmente é uma junção de várias coisas, né? Esse aspecto esverdeado da pimenta rosa, com um aspecto meio salgado ali das notas marinhas. Tem alguma junção aqui de acorde que me lembra algo como coentro. E aqui eu não estou falando da semente de coentro, tá? Estou falando do coentro de fato, a folha, né? É engraçado, cara, isso é uma coisa minha mesmo, tá? Não ele não tem nota de coentro, não tem nada que remeta a coentro, nem remotamente aqui, mas o meu cérebro percebeu como algo próximo a coentro. Isso é muito engraçado e muito legal de se falar, porque nosso cérebro às vezes leva para um caminho que a gente não espera, né? E a gente tem algumas referências que às vezes você sente um cheiro e você vai para uma coisa completamente diferente. Isso é muito legal. Até porque é muito parte da percepção, né? E aí isso reforça a minha opinião de que perfumaria é uma arte, né? E como arte ela está sujeita a percepções diferentes, a interpretações diferentes dessa arte. E eu acho que essas coisas que às vezes uma pessoa sente, muitos tentam invalidar, mas eu dou suporte a isso, sabe? Porque às vezes é isso mesmo, sabe? Às vezes é o teu cérebro interpretando aquilo de uma maneira que as outras pessoas não percebem. E tá tudo certo. É a tua percepção particular do perfume. Mas enfim, começa também a vir aqui o figo, tá? Figo que nesse perfume a gente tem um aspecto mais frutado de fato, né? Tem alguns perfumes de figo, como o próprio Gris Charnel Extrato, que eu já resenhei aqui para vocês no canal, que ele traz um aspecto de
algo como se fosse algo vegetal, algo folhoso, né? Ele tem um aspecto meio até amargo ali. Ele tem muito esse lado verde. Aqui não, aqui a gente tem um figo frutado, vermelho, suculento, doce, muito mais essa vibe de figo que a gente vai ter aqui, que é o que eu particularmente prefiro, tá? Não que eu não goste do Gris Carnel, não que eu não goste de vários outros perfumes que tem esse figo verde, né? Esse lado mais esverdeado do figo, mas quando eu vejo o figo numa pirâmide e tudo mais, quando eu vejo essa nota e não uma folha de figo, por exemplo, eu espero que seja um figo fruta mesmo, né? Eu espero que seja esse lado frutado. E muitas vezes não, os perfumes não entregam isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo um figo frutado, vermelho, suculento como esse. E aqui tem uma baita de uma nota de figo, tá? Ela não chega a ser a protagonista, mas ela tá presente aqui. O protagonismo, pelo menos nessa fase de coração da fragrância, acaba sendo essa nota de manga misturada ali também com as notas marinhas. Eu sinto bastante desse aspecto salgado marinho que eu falei para vocês. Você vai ter o Elemi aqui também, né, que Elemi basicamente é uma resina que ela vai, dentro do universo de resinas, talvez ela seja a resina mais leve, a resina mais versátil que se tem, porque ela é uma resina que traz até uns aspectos meio alimonados, né, uma resina bem interessante, inclusive, muito utilizada em perfumes mais que tem essa proposta mais versátil, né, que ainda assim quer trazer um lado resinoso um pouco mais intenso, mas não quer ir para aquela coisa esfumaçada de uma mirra, de um Stirax, né, aquela coisa bem fechada, bem esfumaçada, ou até mesmo de um Benjoin, que é mais fechado também. Ele é uma resina mais aberta, isso é muito gostoso e combina muito bem com todo esse contexto que está aqui. Tá? Inclusive, dando uma certa continuidade até, essa nota de LM ela serve para dar uma certa continuidade para aquele aspecto cítrico de abertura, né, por esse aspecto limonado que ela tem também. Então é muito bem pensado, você vê a evolução, mesmo quando ela vai evoluindo, mesmo quando ela vai chegando em outros aspectos, né, ela vai mostrando outras questões, ela continua trazendo um link do que já foi mostrado. Isso é muito legal. E muitos perfumes de alto nível fazem isso muito bem, assim como esse perfume faz, tá? A gente tem também o Ambroxan, que vai trazer basicamente um aspecto confortável, aquele aspecto de segunda pele, né? E aí eu sinto o geral dessa fragrância. É basicamente, cara, eu consigo me ver tranquilamente num resort, sabe? Um resort no Caribe, alguma coisa do tipo de férias, tomando um drink com frutas ali, um drink frutado, com alguns aspectos ali também de pimenta rosa, gengibre, alguma coisa do tipo, na beira do mar. Né? Como se eu estivesse sentindo ali o cheiro da minha pele com esse aspecto marinho, com essa brisa marinha, junto de todo esse aspecto do drink. Isso é algo bem interessante. E eu sinto, assim, muito facilmente vem essa memória na minha cabeça, sabe? E aí na base da fragrância a gente vai ter basicamente âmbar, almíscar, musgo e cedro, tá? Dentre essas notas, cara, eu particularmente sinto mais o âmbar, tá? Pra mim, dessas notas de base, o âmbar é o destaque, né? Que vai trazer basicamente o âmbar, pra quem não sabe, não é bem uma nota, a gente trata como uma nota para ficar mais simples, mas ele é um acorde, né? Ele é um acorde formado por 4 notas, que são benjoim, baunilha, fava tonka e o ládano. Se eu não me engano, são essas 4 que fazem o acorde de âmbar clássico, né? Obviamente que você pode ter variações desse acorde de âmbar, mas o acorde de âmbar clássico são essas 4 notas. E aqui ele vai ser um âmbar que é um âmbar seco, né? Um âmbar não é muito cremoso, ele chega a ter alguns aspectos cremosos aqui, afinal provavelmente, como eu falei, tem baunilha nesse aspecto de âmbar aqui. Mas ele vai trazer quase que um aspecto seco, meio abaunilhado, meio adocicado. E um aspecto que é engraçado, porque o âmbar, se você for ver, ele é uma resina fossilizada de árvore, basicamente. Eu não lembro agora se tem, eu acho que tem âmbar mineral também, enfim. O âmbar é uma resina fossilizada, como se fosse uma pedra. E não tem cheiro, né? Só que esse acorde de âmbar na perfumaria, eu acho que ele tenta muito mais trazer o aspecto de cor e algo ali que lembra
textura do âmbar, no sentido de ser uma coisa... Se você pesquisa notas de âmbar, se você pesquisa, né, sobre âmbar no Google e coloca de imagem, você vai ver que é uma cor âmbar, né, uma cor como se fosse um amarelo escuro dourado ali. Obviamente a cor se chama âmbar, né, justamente por conta da substância do âmbar, que tem um aspecto quase como se ele fosse, embora uma pedra, como se ele fosse algo cremoso. Algo bem interessante. Eu não sei se vocês têm essa sensação com âmbar, mas é isso que eu sinto, e eu acho que o acorde de âmbar ele tenta trazer muito disso, nesse aspecto que, embora seja seco, ao mesmo tempo ele é adocicado, é cremoso, ele é envolvente, ele é quente, né? E o âmbar, pelo menos quando você vê a pedra de âmbar, ele traz meio essa sensação, né, de algo quente, de algo confortável, de algo adocicado, por incrível que pareça, mas embora seja uma pedra, né? E aí você tem o almíscar, né, que vai basicamente trazer o mesmo aspecto, basicamente cumprir o mesmo propósito do Ambroxan, né, que é aquele aspecto de pele, algo leve, algo confortável, ali quase como se fosse uma pele meio aveludada, né. E, além de tudo, o musgo e o cedro, que vão trazer um aspecto que, ao mesmo tempo que é seco por conta do cedro, né, o cedro vai trazer um aspecto amadeirado seco, que lembra alguma coisa como uma serragem, alguma coisa desse tipo, né, um meio empoeiradinho ali. Ele vai trazer também um aspecto úmido, né, que vem através do musgo de carvalho. E esse musgo de carvalho, inclusive, ele traz um aspecto bem importante nessa fragrância, que é trazer um lado mais sério para ela, né, trazer um lado mais maduro. Não necessariamente sério, mas mais maduro. O musgo de carvalho é uma nota que funciona muito bem para fazer isso. É uma nota, inclusive, que tá ligada muito à perfumaria dos anos 90, dos anos 80, até 70, tá? Então, por isso, muitas vezes o perfume que tem musgo de carvalho vai trazer um aspecto mais vintage. Nesse caso aqui, ele não chega a trazer um aspecto necessariamente vintage, tá? Ele traz um aspecto mais classudo, mas ele não chega necessariamente a ser um perfume vintage, ele é um perfume bem moderno, tá? E assim, em relação a cheiro, é basicamente isso, tá? Essas são as notas, basicamente é assim como elas se apresentam, pelo menos ao meu olfato, essa é a minha percepção a respeito da fragrância, vale sempre lembrar disso. Não tô aqui para anular a experiência e para dizer que necessariamente você vai ter que sentir isso. Tô aqui para explicar, para caso você sinta essa fragrância. Às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente não sabe nomear exatamente de onde está vindo cada coisa, eu tentei explicar para vocês de onde está vindo. É basicamente isso que nós desenhistas tentamos fazer. Tá? Em relação à ocasião de uso, cara, como eu já falei, eu vejo essa fragrância como algo leve, como algo para o dia a dia, como algo que me lembra férias, algo que me lembra um momento descontraído. Né? Tranquilamente eu utilizaria isso aqui para um passeio romântico durante o dia, para até trabalho. Eu acho que, embora ele tenha esse lado mais curtição, mais férias, eu acho que se você trabalha num lugar onde não seja extremamente restrito em relação à vestimenta, né, onde você possa usar algo mais despojado, algo mais leve, eu acho que esse perfume vai tranquilamente para o trabalho, se não for uma coisa extremamente séria ali, uma coisa mais de business, mais de reunião, extremamente formal e tudo mais. Eu acho que esse perfume dá tranquilamente para ser utilizado. É uma excelente assinatura, se você gosta desse aspecto frutado, né, está procurando algo mais versátil, algo mais leve para ser utilizado durante o dia, mesmo em dias quentes, eu acho que é perfeito. Tá? Tomaria um certo cuidado em momentos assim de dias, cara, aquele dia de 40 graus, se eu não for ficar debaixo do ar-condicionado, eu evitaria usar. Nesse dia, muito provavelmente nessa ocasião, muito provavelmente eu evitaria usar perfume, sabe? Mas aquela coisa, se não for um dia absurdamente quente, que você não vai ter momentos ali de você poder entrar no local com ar-condicionado, de ambientes climatizados, se você não transita no seu dia a dia em ambientes climatizados num dia extremamente quente, aí eu acho que ele pode desandar. Tá? Mas fora isso, um perfume que palpa toda a obra, funciona para tudo, muito versátil. Na minha visão, provavelmente o perfume mais versátil entre os perfumes frutados que eu já senti até hoje. Tá? Eu particularmente não lembro de nenhum perfume que tenha esse aspecto frutado, que foque nesse aspecto, que seja tão versátil quanto ele. Então, cara, é excelente realmente para assinatura mesmo.
para dia a dia, para momentos mais descontraídos, se você for de repente almoçar com a tua namorada, ou almoçar com os amigos, amigo do trabalho, alguma coisa do tipo, cara, extremamente bem, tá? Eu acho que é perfeito para esse tipo de ocasião. Pode ser essas ocasiões ali como um almoço de trabalho, alguma coisa do tipo, né, que seja uma ocasião que é um pouco séria, mas ainda assim está num ambiente mais leve, um ambiente mais descontraído, né? Eu acho que ele vai muito bem para esse tipo de ocasião também. Em relação à fixação e projeção, né, em relação a desempenho, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito em relação ao narcótico, tá? Em relação ao limonata. Porque ele, embora seja um perfume leve, embora ele seja um perfume fácil de usar e tudo mais, seja um perfume realmente que eu, como eu falei, recomendo até para assinatura, para momentos até de calor, ele é um perfume que tem um bom desempenho. Tá? Ele é um perfume que vai apresentar aí uma projeção mediana em volta de 1h30, 2 horas. Ele vai até projetar um pouco mais do que isso, mas é aquela coisa, ele fica projetando de maneira mediana em torno de 1h30, 2 horas. Depois ele cai para uma projeção ainda assim, ainda projetando, mas ainda assim bem mais suave, bem mais rente à tua pele. E ele fica projetando aí pelo menos até umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, tá? 2 horas e meia ali, obviamente depois da 1h30, como eu falei, mais rente à pele, tá? Em relação à fixação na minha pele, é claro que isso vai ter uma variação, né? Nem sempre as peles vão reagir da mesma maneira, isso depende muito de pH, de quanto que a tua pele está hidratada, de várias outras questões, tem gente que defende até que o que você come durante o seu dia vai refletir no quanto que o seu perfume vai fixar, tá? Então isso é só para vocês terem uma ideia e obviamente testarem por si só e tirarem suas próprias conclusões. Mas na minha pele ele dura tranquilamente em torno das 8, 9 horas, tá? Às vezes até passando disso, às vezes até chegando nas 10. Perfume que teve uma fixação assim excelente para a estrutura que tem, né? Embora ele tenha algumas notas ali um pouco mais intensas, um pouco mais pesadas. De certa forma ele é um perfume com uma estrutura muito leve no geral, né? Mas que tem um desempenho muito mais do que satisfatório, tá? Um perfume desse você não vai ser o tipo de perfume que você vai ter que levar decante na bolsa para reaplicar durante o dia. Eu acho que você vai tranquilamente ficar. Saiu de casa com esse perfume, você vai ficar o dia inteiro, sabe? Trabalho ali as suas 8 horas CLT, depois você volta para casa e se quiser você bota de novo, mas só para ficar curtindo ele em casa, porque é realmente um perfume viciante. Mas assim, não é um perfume que você vai ter necessidade de reaplicar durante o dia, tá? Então é isso, povo. Acho que eu consegui explicar muito bem em relação a tanto aroma quanto a fixação, projeção, desempenho de maneira geral, ocasiões de uso. Eu acho que está bem completo aqui esse resumo, essa resenha dessa fragrância. Recomendo que vocês conheçam, tá? Uma fragrância que realmente, cara, me impressionou muito. Eu gosto demais dele. E é isso. Com certeza absoluta, em algum momento ele vai virar frasco aqui na coleção, tá? Eu pretendo ter frasco desse perfume. Obviamente, não sei se é em breve, mas um dia, com certeza absoluta, ele vai entrar aqui. Perfume que eu gosto demais, seria tranquilamente um perfume que eu utilizaria como assinatura, tá? E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.